Por quê, pessoal? Acima do bull market support band diário. Nós temos uma análise importante aqui, tá? Vamos olhar no mensal. Tá fazendo sentido o fundo duplo que nós encontramos no mensal, que já havia marcado essa sombra com essa região de suporte, região de compra. Podemos ter uma queda, voltar aqui, Mauri? Podemos. Pelo menos podemos voltar aqui no 66.470 e voltar a cair. Pode ser que inicie uma barra vermelha aqui, ó. Isso pode acontecer, Mauri? Pode. É possível que aconteça, até o momento não tem nada que caracterize uma barra mais forte, tá? Vamos obedecer nesse fundo duplo que foi formado aqui no mensal. Se eu descer para o semanal, você vai ver que nós estamos em regiões também importantes. Ó, o fundo duplo aqui, ó. Então, tá recusando essa queda. RSI cruzando a linha azul para cima da laranja. Um ponto muito importante que remete uma retomada de alta, tá? Uma retomada que pode fazer a gente continuar subindo. Ah, lembrando você que na quarta-feira a nossa live semanal de aberturas de cards. Vamos abrir de 22 a 44 cards. Quem decide isso? O pessoal do grupo. Se você quer aprender também e entrar nesse grupo separado, tá? Para poder investir, entender o que vem acontecendo, o link está na descrição. E quarta-feira, às 20 horas, convida você para acompanhar, porque foi uma saga bem interessante, pessoal. Foi muito emocionante. Seguindo aqui, pessoal, nós temos uma linha, tá, de tendência de baixa aqui, ó. Em dado momento, nós tentamos fazer o pullback de recuperação, ó. Tocamos nela, caímos, tocamos, encontramos fundo, rompemos, tentamos fazer o pivô de alta, caímos e agora a gente está rompendo. Bull Market Support Band, essa região de 69 mil é possivelmente o nosso alvo, tá? Por que, Maurício, 69 mil? Porque a gente tem uma resistência do Bull Market Support Band. Apesar da gente conseguir romper essa linha de tendência de baixa, tá? Que fica claro aqui, a gente não conseguiu passar o Bull Market Support Band. Então, no primeiro momento, nós vamos tratar o Bull Market Support Band como o ponto mais importante, tá? Para a gente poder entender essa movimentação, entender realmente o que pode evoluir o preço. Então, vamos acompanhar, 69 mil é um ponto. Não somente o Bitcoin, tá? O Ethereum também vem respondendo. Então, dados positivos dos Estados Unidos que reforçam que possivelmente não teremos aumento de juros, possivelmente por manutenção, está trazendo um ponto interessante. Fizemos um pivô de baixa, estamos retomando, tá? Essa aqui é uma retomada disso aqui, ó. Então, nós batemos na região de suporte. Podemos voltar que é até $2.000, número redondo, uma posição que reforça a tese de venda. Mesma coisa para o Ethereum. Deixa eu colocar aqui, estou na regular, tá? Vamos pôr na regular. O Market Support Band também segue sendo nossa barreira, tá? Não conseguimos passar. O legal daqui, pessoal, é que nós estamos encurtando o movimento, a pernada, ó. Será que nós vamos fazer isso aqui, ó? E depois pegar essa reversão? Isso aqui é um ponto interessante. Ethereum está no ponto mais baixo possível. Região azul, primeira região de compra que eu já havia falado, 1.586, estamos em 1.888, quase 1.900. Uma alta aí de 10, 12, 15% aí desde o fundo que nós encontramos no primeiro. Linha amarela, segundo ponto, tá? Se olhar para o mensal, para o Ethereum, vou tirar essa linha aqui para você. Você vai ver que essa linha azul que eu tracei é o primeiro melhor ponto de compra que você vai ter. Compras espaçadas vai fazer seu preço médio melhorar, tá? Trazer uma posição interessante para você poder estar escolhendo onde você vai poder estar aportando o seu capital. Então o Ethereum segue num ponto de compra, podendo retornar até no mensal, ele poderia retornar até 2.500, tá? E depois ter uma retomada, que aí sim a gente vai entender se o mercado vai voltar a subir. Outro token que nós trouxemos também, EVE, está no ponto de compra, compramos ali acho que 57, $60. Temos essa região quadrada, mesma coisa da Chainlink, melhor ponto de compra porque está dentro da região desse caixote aqui, ó. Esse caixote foi o local que o pessoal acumulou bastante, fez um topo duplo e caiu. Aqui segue sendo um ponto importante, a retomada dela pode chegar a $154, uma retomada rápida. Primeiro sinal de reversão começa a aparecer no mensal, linha azul cruzando acima da linha laranja, esse é um ponto positivo. Link também, pessoal, se nós olharmos para Link, que ninguém fala de Chainlink mais, né? Mas na MineBeacon, os verificadores lá, tá funcionando, tá em região de compra. Assim como a IB, nota que é muito parecido, tá? Região que ela pode voltar aqui aos $12, ela tá 8,38, chegou a bater 7,60, 7,9,
retomando também. Ou seja, nesse movimento, você vai ter muitas criptos com potencial de valorização. É claro, a gente tem que decidir o que que nós vamos investir, como que nós vamos investir, por que nós vamos investir. Então, A-Link entra na minha tese de investimento, assim como o Pendle, Sui, são tokens que eu peguei lá atrás, tá, pessoal? E depois de uma correção interessante, pode voltar a subir. Tanto que é na Coinex que a gente vai pegar. Pendle tá na região de compra, tá? Ideal era ter comprado ela aqui em 83, ela não foi. Tá tentando recuperar, mesma coisa. A gente pode pegar alguns meses de alta aí que o mercado retoma. Sui, o sistema da Sui de DeFi tá praticamente, vamos dizer, abandonado, tá? Tivemos uma desaceleração muito forte de contratos inteligentes. Queria ver esse movimento para ela. A região de 44 é o ponto ideal. A maioria, Sui é não chegou lá, mas ela chegou a buscar aqui, ó. Eu queria que ela buscasse essa sombra aqui no 0,58. Ela não foi. Então eu posso fazer mais uma compra parcial. Note que a linha amarela, que é o topo anterior, segue como barreira. Então, 0,99, barreira redonda, muito parecido com o que a ADA, Matic fez no ciclo passado. Não estou falando que vai acontecer. Depois daqui foi lá para 3, 4 dólares, tá? Então a gente pode ver a Sui chegar aqui para buscar esse pessoal que ficou preso nesse topinho aqui, ó. Umas retomada de bull market 5,36 pode acontecer nela. Pode acontecer. Região de RSI muito baixa, então aqui a gente toma um cuidado, começa a montar posição bem devagar, tá, pessoal? Porque que é importante a gente entender essas movimentações para poder montar certinho. A Pendle eu já mostrei para vocês, foi lá, então ela aqui eu tenho outro gráfico, então a gente não vai ter a dimensão correta dela. O Stock to Flow, lembra que é o dado que nós seguimos desde o início do canal, praticamente, já há muito tempo. Eu venho utilizando o Stock to Flow, ele vem me dando umas entradas muito boas. Nas lives anteriores eu falei que ele já estava gritando em azul, ele estava gritando assim, a maioria venda tudo e inicia sua posição para a gente poder comprar. Deixa eu ver se ele vai carregar aqui. Ele começou a dar uma mudança de cor que mostra para a gente quanto tempo está faltando. Aqui, ó. Isso aqui é compra, tá? Eu preciso só desse ciclo para explicar toda a minha tese. Quando ele entrou aqui, começou a ficar azul, nós começamos essa última queda. Maurício, você acredita que nós teremos mais uma queda? Eu acredito, tá? Seria interessante a gente ter uma queda dessa forma? Não. Começa no azul. Quando ele ficar no azul claro, um pouquinho mais acentuado, eu vou falar para vocês, vai ser o ponto de dor máxima. Aí nós iremos analisar se Fed interviu em juros, se as coisas pioraram, para a gente aumentar as posições, que aí sim é a grande virada que trouxe esse aumento de ciclo. Mas a Maurícia, aqui aconteceu só nesse ciclo passado, não faz sentido. Deixa eu atualizar o F5 que eu vou mostrar para vocês novamente. Esse estudo foi feito lá em outubro, tá? Ainda bem que as lives aqui no canal ficam gravadas, tá? Deixa eu ver se tá travando aqui, pessoal. Atualizou. Então, a gente consegue tirar por base aquela movimentação e entender o que está acontecendo. Azul, ó, uma queda. Melhor ponto de compra aqui, retomada de alta. Azul claro, azul um pouco mais escuro, retomada de alta, alta. Azul claro, azul escuro, uma queda 58, 49, uma retomada de alta para o novo ciclo. Uma queda, uma retomada para o outro. Aqui muito pequeno, mas quando o mercado começa a crescer, começa a fazer sentido. Então nós tivemos a repetição em um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos e estamos caminhando por 4. Topo em verde 1, topo em verde 2, topo em verde 3, topo em verde 4. Então, logo, eu não posso negar esses padrões. Eu olho para eles e entendo que sim, faz total sentido eu movimentar minha posição em busca de buscar um alfa agora. Primeira movimentação em Bitcoin e Ethereum, giro do ciclo. Lembra que eu expliquei para vocês paridades, lembra? Que nós vamos olhar, por exemplo, ETH, BTC, para a gente ver quem está subindo mais e ajustar a posição. Ethereum continua esperando ele fazer uma retomada. Subiu acima dessa região aqui de 0,2965, é uma tendência forte de alta. O que a gente vai fazer? Vou convidar você para acompanhar o nosso canal. Todos os dias eu estou trazendo live, análise do mercado, novidades. Sei que no Bear Market a audiência cai, mas a gente segue aqui construindo, tá? Vamos seguindo aqui.